Pessoal, boa tarde. Então, nós estamos dando início à segunda parte, né, dessa terceira semana programa aqui de Ciências e Epidemias, né? E alguém manifesta contrário que seja realizada essa gravação? Se assim for, tem 5 segundos para manifestar a partir de agora. No chat, né? Ou pode ser aqui também. Tá bom. Então, pessoal, quem vai apresentar para a gente é o professor Rafael de Moraes. Ele é professor da UENG, né, e o assunto será a utilização, né, de geoprocessamento, né, que é uma das ferramentas também que pode ser utilizadas aqui, então, nos assuntos de epidemiologia, tá bom? Então, por favor, Rafael, está aqui. Obrigado, professor. Bom, eu acho que eu não vou... Boa tarde a todos aí, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Eu não vou... Não sei se eu clicar aqui, talvez... Você me informe aí, Edgar. Eu vou tentar dar uma tela cheia aqui para ver se continua aparecendo tela cheia ou sumiu. Tá aparecendo a tela cheia? Oi, professor André, você solicitou a palavra aqui? Pois não? Bom, pode continuar, professor Rafael. Você consegue ver a tela cheia aí? Tá tudo... Não dá. Vai aqui embaixo, na onde que divide a tela, aí vai abrir mais. Na onde mesmo que coloca a tela cheia. É mais fácil, porque aí não vai mudar. Se você colocar a tela cheia, não muda pra gente aqui. Ah, tá. Compartilhar. Tem que compartilhar. Aqui embaixo mesmo, na onde que Sim, coloca... compartilhar a minha janela inteira, né? A tela inteira, né? Vamos lá. Agora vai. Certinho, né? Bom, então boa tarde, meu nome é Rafael. Eu trabalho aí com geoprocessamento, né? Na UENG. Eu leciono nessa disciplina aí. E eu e o Edgar aí tivemos uma reunião aí para tentar apresentar alguns tópicos em relação à aplicação de geoprocessamento dentro do combate aí às epidemias, principalmente voltado aqui mesmo em Molevade, né? Algumas coisas mais que a gente já fez e que a gente segue aí trabalhando, né? Certo? Bom, primeira coisa, o que é geoprocessamento, né? Antes da gente falar de qualquer coisa, qualquer aplicação ou qualquer prática, o que é geoprocessamento, certo? Então, justamente, inicialmente, né, a gente vai falar de uma epidemia para falar de geoprocessamento. É um exemplo clássico aí que em toda aula de geoprocessamento, todo curso, inicia com essa imagem. Então, o que a gente tem aqui, né? Vou mudar aqui o ponteiro. O que a gente tem aqui nesse mapa, né? Esse mapinha aqui representa um bairro lá de Londres, em 1854, chamado bairro Sorro. E nesse bairro, justamente nesse bairro, teve um surto de cólera. Teve um surto de cólera lá, que é antigo, naquela época, né, 1854, não havia coleta de esgoto, não se sabia ainda muito aí sobre os micro-organismos, né? E o médico responsável que trabalhava na prefeitura era o chamado John Snow, era um médico higienista. E ele foi chamado para sanar esse surto de cólera nesse bairro. Ó, vai lá resolver o problema lá. E naquela época não tinha nada, né? Você vai lá, o que você via? Você via um bairro e um monte de gente doente. Então, qual foi a sacada do John Snow, né? Ele
resolveu criar espacializar os dados, ou seja, ele fazer um mapa, simplesmente fazer um mapinha, um desenho, né, um rascunho aí da região, ou seja, tentar visualizar o todo no mapa. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele pegou o papel? Ele desenhou o bairro. Então, se você olhar aqui, ó, esse desenho é ele que fez. Ele pegou o mapa do bairro, 1854. A gente está falando, né? Então, ele desenhou o mapa e falou, agora eu vou desenhar os pontos onde há casos da doença. E ele foi visitando todas as casas, né? E foi colocando uma bolinha. Tá vendo uma bolinha preta aqui, um pontinho, né? Todas as residências que havia uma pessoa com cólera, ele foi marcando nesse mapa. Só nisso, ele já teve uma visão que talvez fazer uma relação, o quê? Uma relação espacial dos dados. Olha só como os casos estão concentrados no centro do bairro. Aqui em volta aqui é cheio de casas, cheio de gente, do mesmo jeito. Só que havia uma concentração grande de casos ao centro. Ele falou, o que pode ser, né? Quem que está interferindo nesses casos? Então, cólera já se supunha que poderia ser transmitida pela água, né? Pela água, contaminação da água de consumo, né? Água potável aí. E naquela época era por bombas, né? Você ia lá na rua, tinha uma bomba lá que puxava a água de um poço, né? Enchia o seu baldinho e ia para sua casa fazer o uso da água, para beber, para fazer comida, para banho, enfim. E o que ele notou, assim, vamos colocar agora todas as bombas d'água desse bairro. Então ele colocou um xizinho vermelho onde havia água, bomba d'água, né? Porque é um monte de gente, então havia muitas bombas d'água. Cada xizinho vermelho desse aqui é uma bomba d'água. Ele notou que uma bomba d'água se localizava justamente na área maior concentrada de casos. Então, na época ele deve ter sacado, né? Pô, eu acho que tem uma relação. Essa bomba, porque a distância da bomba para os casos nessa bomba é muito menor do que as outras bombas. Então, o que ele falou? Foi para a prefeitura, ó, lacra esse poço. Lacrou o poço, acabou o surto de cólera. Ou seja, a relação espacial do dado, essa visão espacial do problema, muito, como está escrito aqui, né, dificilmente seria inferida aí só colocando lista. Se tivesse só uma lista de dados, uma tabela, né, ó, seu Antônio tá com cólera, ó, José, Maria, blá, 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 blá. Ele ia olhar aquela lista e aí? Ia explicar alguma coisa? Quem será o culpado, né? Será que é esse que está transferindo? Não dá para saber. Nós estamos falando aqui de uma doença. Doença é algo dinâmico e que se espalha, é espacial, né? A gente até já aprendeu bastante sobre isso recentemente aí com a Covid, né? Certo? Então, esse é um exemplo clássico aí de como se fosse assim, a primeira inferência aí de relação de dados espaciais. A primeira sacada, né, vamos dizer assim, de fazer uma relação de dados e obter um resultado útil, né, que é, no caso aqui, o combate dessa doença, no caso, a cólera, né? Certo? Claro que mapas, você vai falar, mapa sempre existiu? Sempre existiu mapa. Mapa tem desde Mesopotâmia, né, muitos anos atrás. Só que essa ideia de você chegar a uma conclusão olhando um mapa, construindo um mapa, os dados espaciais, se espacializando esses dados e chegando a uma conclusão, aí sim poderíamos afirmar, né? Não, deve ter ouvido outros exemplos, claro, mas esse aqui é como se fosse um exemplo bem didático e plausível aí, né? Que aconteceu aí no passado. Certo? Posso dar sequência, né? Aqui um outro exemplo, agora um exemplo recente,
né? Então, a gente está vendo alguns exemplos para falar o que é geoprocessamento. Aqui um outro exemplo, parecido com esse do John Snow, onde você tinha, aqui nesse caso aqui, era uma universidade onde cada bolinha dessa no mapa, não existia o mapa, mas existia muitas armadilhas para capturar mosquito Aedes, larva do mosquito Aedes. Cada bolinha dessa aqui é uma armadilha para capturar larva de mosquito Aedes. É aquela do pneu, né? O mosquito vai lá, bota o ovo no pneu e vai o pesquisador lá e coleta essa água e procura se há larvas ou não do mosquito Aedes. Só que o que havia nessa universidade? Havia uma tabela, que é essa tabelinha da direita. E essa tabela mensal, na verdade era semanal, né? Aqui está o total mensal de março de 2013. Isso acontece até hoje lá, esse mapa existe até hoje, mas existia só a tabela. Então, se você olhar a tabela, o que você vê aqui? Você vê um monte de lugar e o total de larvas do mosquito Aedes, transmissor da dengue, zika, chikungunya, que todo mundo está aprendendo. E aí? Faça o que com essa tabela? Você olha essa tabela, se você não conhecer, por exemplo, a universidade lá, você não sabe se, por exemplo, biblioteca é perto de ciclo básico, é perto de IQ, é perto de biologia, não dá para saber. Por uma tabela, uma pessoa, um aluno chega lá e olha, ele não sabe. Um engenheiro chega lá, um engenheiro de obras, olha, parece que é perto. Agora, quando você transfere todos esses pontos da tabela para o mapa, você tem um vislumbramento do problema total. De modo que facilita, né, o combate ao mosquito é muito mais efetivo, é muito mais rápido, né? Então você tem aqui, ó, todos os pontinhos vermelhos significando onde há a presença do mosquito Aedes naquela semana ou naquele mês. Então, o que você consegue observar? Você consegue observar que há uma concentração em determinados locais, ou seja, parece que o mosquito está agindo em determinados espaços aqui. E o combate fica muito mais efetivo. Então, a pessoa olha o mapa, já sei onde é, está tendo uma construção bem aqui, tem um prédio novo sendo construído. Ou, não, aqui tem um descarte de lixo descartável do restaurante universitário. Então, aí o que acontece? O combate é muito mais fácil. Aqui tem muita árvore. Será que, olha, perto do hospital ainda, tem muita árvore. Será que não tem calha entupido? Então já vai lá combater. Então é muito mais rápido do que você olhar. Então você já está percebendo que você espacializar a sua informação, espacializar significa colocar ela no espaço geográfico, o resultado é fantástico, né? Você consegue visualizar soluções rapidamente do que simplesmente uma tabela. Certo? Aqui um outro exemplo, daí então, como a gente já está vendo os exemplos agora, mas só dou mais dois exemplos, né? Que já começa a gente já começa a ter ideia, né? Pô, então que legal, eu posso espacializar qualquer coisa, né? E eu consigo ter muito maior visão, né? Aqui um outro trabalho, ó, cada bolinha dessa daqui é uma escola, a maioria das escolas e faculdades de Monlevade, cada bolinha dessa aqui. E foi feito um monitoramento mensal da presença de ovos do mosquito Aedes em cada uma dessas escolas, né? Era semanal, porém aqui está uma soma do mês, né? Então, ó, você consegue observar que onde está em risco, significando que há a presença do mosquito, porque se tem ovo, tem um mosquito circulando ali. Ele está picando as pessoas, né? A fêmea tem que picar uma pessoa para ela conseguir botar os ovos. Então, significa que essa área aqui, ó, aqui no centro, ó, tem bastante. Ó, outra aqui em Luanda, né? Ó. São aqui também, ó. Vários desses locais, ó. Um aqui era problema de calha, teve um outro problema que era telhado entupido. Tipo, por que está tendo essa presença do mosquito? Né? No caso aqui,
E há um pouco além, né? Quando havia a presença, foi utilizado um drone. Então você tinha uma visão, eu não pus a imagem aqui, mas tinha a imagem do telhado, tinha a imagem do céu olhando o espaço. E você já sabia. Então, para que eu vou voar um drone aqui? Ou aqui? Aqui não tem mosquito. Não houve a presença, a identificação da presença. Agora, onde... É simples assim. Onde Ninguém houve... pressionando ninguém. Se quiser esperar, bem. Se não quiser, assim mesmo. Acho que tem um microfone ativo aí. Melhor não pagar. Só quando eu vou na rua. Ok. Tudo bem, né, Edgar? Bem, professor. Bom, então esse foi um projeto aí do espalhamento desse ano. Então, se a gente tiver só a lista das escolas, né, João 23, Luizense, Papini, uma tabela, tem ou não tem Larva, e aí? Onde fica Papini? Onde fica? A maioria não pode até não saber, né? Ou não sabe, né? Às vezes eu passei a pé aqui, ou passei de ônibus, poxa, passei bem perto da escola ali, olha, ali tinha presença de mosquito, né? Então a espacialização do dado aí é muito importante aí. Aqui no caso, outro trabalho, né, casos de Covid agora, em junho de 2020, quando estava lá no começo, né, em relação aos bairros de João Molevade. Então, e aqui os últimos mapinhas que a gente fez aí, o grupo Edgar e a Célia, né? Aqui, esse aqui é o último. Então, aqui você tem um total de casos confirmados, no caso agora de Covid, né? Por bairro. Então, se você pegar uma lista, você não consegue chegar a uma conclusão, formar respostas e combate, né? Mas quando você olha o mapa, você já consegue relacionar. Opa, aqui passa uma avenida. Olha, aqui é Carneirinhos. Você já percebe que tem bastante gente aqui circulando também. Então, esses dois locais é um local de muita circulação de pessoas. Será que tem alguma relação? O que mais que eu posso adicionar aí, né? Será que eu posso colocar escola? Será que eu posso colocar número de pessoas? Etc. Então, você vai só agregando e formando aí linhas, né, de combate mais efetivo utilizando o geoprocessamento. Então, o que é? Então, a gente já teve aí uma ideia, né? Beleza, entendi, espacializar os dados. Então, o que é geoprocessamento, né? Qual é a definição? Então, uma definição aí, eu peguei de um artigo aí de um professor lá da UFRJ, já antigo já, né? Que ele afirma que geoprocessamento seria um conjunto de técnicas computacionais operando sobre uma base de dados georreferenciados, ou seja, informações espalhadas no espaço. Para que isso? Então, estou usando o computador para trabalhar com esses dados, no caso que pode ser dengue, pode ser Covid, pode ser o que você quiser, para transformar isso em uma informação relevante, ou seja, um acréscimo de conhecimento. Certo? Você vai acrescentar. Então, se você tem uma tabela de dados, é uma coisa. Vamos acrescentar coisas, vamos acrescentar informação, conhecimento nisso? Então, joga isso a partir de técnicas computacionais, joga isso no espaço, né? Outras definições, né? Potencializar a informação do ambiente, né? Informação ambiental, através da geoinclusão, de novo, colocar ela no espaço, certo? Identificar os locais do que você está estudando, né? Então, sempre, quando você vai trabalhar com geoprocessamento, você tem que ter a sua informação georreferenciada. Você sabe onde que é a escola? São as escolas em Molevade? Sei. Então, eu preciso disso aqui, da posição dela no espaço.
no espaço geográfico, né? Então, ó, eu tenho a informação, então eu preciso dessa informação. Essa é a primeira coisa. Estarem georreferenciados, seja aquilo que você está estudando. No caso nosso aqui seria o mosquito Aedes, né? Ou a dengue, os casos de dengue. Então, essa base de dados eu vou jogar na onde? Dentro do computador. Preciso do computador. Não se usa mais papel vegetal, fazer um mapinha no papel. Não é assim mais. Hoje a gente vai usar sempre o computador. O computador vai nos servir como ferramenta para trabalhar esses dados georreferenciados. Para quê? A partir aí do estudo, da relação dos dois, dos softwares apropriados e tal, você vai transformar esses dados em uma informação. E essa informação vai vai gerar conhecimento, apoiando aí a sua decisão. Onde eu tenho que ir? Onde está a maior presença de mosquitos? Será que eu tenho que voar com um drone ali? Será que eu tenho que bater na casa das pessoas procurando foco do mosquito? Né? Onde estão as pessoas que podem estar doentes? Será que eu tenho que ir lá ver? Onde é a concentração de maior caso? Tem muita gente doente aqui. Será que aqui tem muita sujeira? No sentido de acumular água? Será que tem caixa d'água destampada? Será que tem telhado com calha entupida? Então, tudo isso você vai otimizar o seu tempo. Por quê? Porque a epidemia é uma coisa muito rápida, né? Não é uma coisa assim, tem uma calha entupida lá, mês que vem eu vejo. Não tem jeito. Você tem que ir agora. Quanto mais rápido você for e corrigir o problema, melhor. Assim, cessa naquele momento que você resolveu. E o geoprocessamento permite essa otimização aí do seu tempo, né? Você já olha o dado, você já vai direto no problema para resolver o mais rápido possível e acabar com aquele surto, né? No caso. Então, aqui só o geoprocessamento aqui no meio, né? Você vai entrar com sua base de dados, tem alguns nomes técnicos, né? Mas aqui vai estar entrando os seus dados de posição, onde estão os problemas, né? Pode ser usando algumas ferramentas, né? O GPS, igual a gente tem no celular, né? Aquelas coisas de posicionamento, imagem, satélite, etc. Para ter na saída lá a nossa informação e resolver problemas aí geralmente complexos de planejamento e gestão. Por quê? Porque está envolvendo operações espaciais amplas, né? Que a gente não consegue olhar uma tabela e pronto, já estou vendo o mapa. Não, você tem que processar, você tem que aplicar novas camadas, novos raciocínios ali, novas equações, de modo a ter um resultado ali, né? Uma informação útil que seja bem aplicada lá no combate, no caso aí dos nossos vetores, né? Então, qual seria o ciclo do geoprocessamento, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter o nosso mundo real aqui, ó, na tabela a gente está vendo que mundo real, tem uma arvrinha, uma montanhinha. E esse mundo real, o que eu faço com ele? O mundo real onde a gente está aqui, é molevado aqui agora. Onde está as escolas, onde está um mosquito voando. Esse é o mundo real. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse mundo real e jogar dentro do computador. Então, eu vou, como se fosse tirar um xerox, né? Ou escanear. Escaneio o molevado, um exemplo, né? E jogo ele dentro do computador. Joguei ele dentro do computador, beleza. Está digital agora. Agora o molevado virou digital. Esse mundo digital eu vou trabalhar com ele, né? Que é aqui do lado direito do ciclo. Então, entra dado, gerencia no computador, arquivo, não sei o quê, faz as análises dos mapas finais que eu encontrei para obter informações, né? Então, representando o mundo real no computador, eu vou ter informações para a tomada de decisões. Então, desculpa, peguei o molevado, mundo real, joguei dentro do computador, analisei.
realmente tem focos em tal bairro, ou tal escola e redondezas. Então, o que eu vou fazer? Tomar decisão. Então, eu mando para os usuários. Para quem que eu vou mandar? Para vigilância sanitária? Para quem que vai me ajudar nesse combate? Esses usuários vão, então, ter ações no mundo real, novamente. Então, do computador, a gente volta para o mundo real, age, combate lá o vetor, no caso, né, que a gente está mais discutindo aqui. E o que acontece com o mundo real? Puf, mudei o mundo real. Ué, eu combati, né, desentupi a calha, tampei caixa d'água, limpei terreno. Esse mundo real mudou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adquirir novas informações. Vou colocar armadilha, vou monitorar casos de pessoas que possam estar com a doença. E, novamente, todo o ciclo reinicia, faço a análise e tomo decisão. Ó, melhorou, acabou a epidemia, não surgiu mais surto. Opa, surgiu de novo. Onde eu vou agir agora no mundo real? Volta para o mundo real. Certo? Então, é um ciclo que nunca vai acabar. Por quê? Porque o mundo real nunca está do mesmo jeito, é dinâmico. Ainda mais quando a gente fala de epidemia. Uma hora está num lugar, você combate ali, ele se adapta e vai para outro lado. Você combate ali, bate um vento, sai a tampa da caixa d'água de uma casa, aquilo ali vira uma nuvem, né, de potencial de espalhamento do mosquito. E aí vai, o combate nunca acabaria, a partir aí do geoprocessamento, que seria um combate efetivo, né? Não só pontual, né? Seria uma visão do todo para você atacar pontualmente. Certo? Aqui eu ia falar também do geoprocessamento em relação à evolução, né? Talvez, não sei se isso se aplica tanto para nós aqui, né? Mas tudo começa assim, o geoprocessamento hoje a gente está em todo lugar, né? Você vai fazer uma viagem, você pega o celular e coloca um mapinha. Às vezes até molevade mesmo, você quer saber onde vende não sei o quê, ou uma loja, ou a rua, não sei, de uma pessoa, você escreve no celular, ele já mostra o caminho. Né? Então hoje está tudo muito fácil, né? Muito intuitivo aí as coisas. Mas tudo começou lá no pós-guerra, né? Na década de 60, quando surgiu o primeiro hardware, primeiro computador. Foi surgindo o computador, depois o programa de computador, o software, né, na década de 70. Na década de 80, então, se você tem um computador e tem um programinha, você já pode pegar dados, informações, né, algumas informações aí para se trabalhar nesse computador. Mas aplicações mesmo para uso civil, para nós, começou na década de 90 mesmo, né, aplicações de monitoramento de floresta, monitoramento de alguns fenômenos da natureza, né, aplicação mesmo. E a partir do ano 2000 é onde a gente está aí, nesse acesso aí via internet, né? Os sistemas já estão todos integrados, internet das coisas, né? Tá aqui, né? Aqui a mesma evolução da tecnologia, mas estamos na terceira geração aí, tá tudo conectado, né? Esses combates, né? O espalhamento da informação no espaço é muito rápido, né? Então você tem aí uma quantidade de sensores, né? Você põe um monte de sensor de temperatura, de chuva no lugar, ele já faz um mapa para você em tempo real, não tem nenhuma pessoa lá mais. Então ele já pega a informação, já põe no mapa, você já olha, ó, que choveu mais e que choveu menos, né? Aqui tem mais casos de dengue, aqui tem menos, né? Então tem toda essa evolução aí da tecnologia hoje. Certo? E um pouquinho do computador, enfim, né? Mais do computador agora, já que o ciclo de processamento precisamos dessa ferramenta, não tem jeito, né? Até quando no começo dos anos 2000 ainda fazia alguma coisa em papel vegetal, né? A gente podia desenhar algumas áreas usando papel vegetal, mas hoje não tem mais jeito, né? Hoje é tudo no computador. Então, a gente chama essa parte do geoprocessamento que vai trabalhar dentro do computador mesmo de SIG. Então, às vezes a gente pode até ouvir falar por aí, né? Sistema de Informações Geográficas. E simplesmente é o quê? Armazenar, analisar os mapas, né? E os nossos dados aí
que a gente estiver trabalhando no combate ou na otimização de algum projeto. Certo? E o SIG, de novo, né, sempre vai ser apoiado na informática, com dados espalhados no espaço, e deve permitir a gente fazer continha, né? Essa semana teve tantos casos de dengue numa escola, e na semana que vem teve quantos? Então eu tenho que ter essa opção de fazer um menos o outro, um mais o outro, vezes várias operações estatísticas para gerar mapas aí. Certo? Acho que eu não vou comentar tanto isso. Enfim. Então, dentro de SIG, a gente sempre vai ter a informação espacial. O que é informação espacial? Ou seja, a posição do que você está investigando. Então, você vai ter informação do espaço, como, por exemplo, armadilhas para o mosquito Aedes, armadilhas ovitramps, que pega ovos, ou larvitramps, que pega larva. Então, você vai ter a posição, onde estão essas armadilhas em Molevade, por exemplo. Estão em todas as escolas públicas. Beleza. Então, estão todos espalhados ali. Então, eu tenho a coordenada deles. O que mais eu preciso? Então, eu tenho o espaço e eu tenho também um banco de dados de atributos, ou seja, vinculado a um ponto no mapa, eu vou ter uma informação. Que informação? Nome da escola, data e número de larvas, ovos, ou casos de pessoas que tiveram naquele local, né? Então, o banco de dados de atributos seria informação de tabela, mas vinculado, é o mais importante, ao banco de dados espacial, ou seja, sempre espalhando isso no mapa. Você tem que ter esse pensamento. Então, portanto, finalizando, né, o geoprocessamento então, é uma tecnologia interdisciplinar. Todo mundo trabalha com isso. Então, o enfermeiro vai trabalhar, o médico, o engenheiro, o sociólogo, a área de humanas biológicas, exatas, todos trabalham com geoprocessamento. Todo mundo tem que aprender a trabalhar um pouco com isso hoje, né? Por quê? Porque ele vai convergir muita informação de maneira otimizada. Você consegue ver muita coisa, né? Um sociólogo, por exemplo, a exclusão social numa grande cidade. Então ele consegue pôr no mapa, põe no mapa da cidade, coloquei. Agora vamos pôr as partes da exclusão social, coloquei. Agora vamos colocar o rio, onde passa o rio? Olha, o rio passa justamente naquele lugar. Será que o rio tem influência? Né? E os casos de alguma doença, onde que tem mais? Justamente onde tem maior exclusão social. Então, você vai perceber, ele vai fazendo essa análise, o sociólogo, e depois ele vai vendo quais são as influências. Por que será? Será que a cidade não oferece? O custo de vida é muito grande, desemprego, daí ele vai avaliando da área dele, né? Mas ele consegue visualizar isso muito mais rápido e otimizado, integrando todo esse monte de informação geográfica, né? Essas informações de posição. Certo? Um ecólogo, né? Compreender remanescentes florestais, então, onde estão as reservas, onde estão locais de recuperação ambiental, né? Será que tem influência? Está perto de um criador de gado, ou de perto de uma agricultura? Será que vai ter alguma influência perto de uma estrada? Né, hoje, aqui na nossa região, né, a distribuição de mineral, não só o geólogo, o engenheiro de minas, muita gente trabalha com isso, né, tem que ter essa especialização para saber onde tem mais, onde tem menos, e onde vai fazer a otimização, né, etc. E eu coloquei aqui um gestor de saúde pública, né, mas é um gestor mesmo. A variabilidade espacial de doenças, vetores, isso aqui é trivial, né? Tem que saber observar isso aqui para combater. É muito mais efetivo, é muito mais... O combate acontece de maneira melhor quando a gente utiliza o geoprocessamento, né? Então, o espaço geográfico, por que todo mundo trabalha? Porque é uma linguagem comum, está todo mundo inserido nesse plano aqui, né? Que é esse mundo nosso, mundo real aqui, que a gente está digitalizando aí, dentro do geoprocessamento. Então,
que você tem que fazer quando você fala de geoprocessamento? Então eu quero fazer alguma coisa com geoprocessamento. O que você tem que fazer? Primeira coisa, seu objetivo, qual que é? Você quer mapear pessoas doentes, quer mapear onde está o vetor, você quer mapear locais que potencializam a transmissão de uma doença. Então, você tem que ter um objetivo. A primeira coisa, definir o objetivo, pronto. Agora é só jogar aqui tudo dentro do SIG, né, que fica lá no ciclo de geoprocessamento, para a gente conseguir buscar soluções aí no nosso combate. Ok? Não sei se eu falei rápido, né, Edgar? Mas se tiver alguma dúvida, os comentários, né, eu acho que eu quis explicitar aqui mais o que seria o geoprocessamento e algumas aplicações aí, para a gente vislumbrar um pouco aí o pensamento. Está tranquilo, professor Rafael, mais uma vez, muito obrigado, né, pela elucidação, né, e com certeza isso, né, é uma das grandes ferramentas né, que a gente, que vem sendo utilizado aí, né, na área de epidemiologia, inclusive também uma referência, né, a referência bibliográfica também cita alguns fatores, né, principalmente aqueles relacionados ao saneamento básico, as variações climáticas também, né? Então, é tudo, e conforme o senhor comentou, por exemplo, as populações, né? Essas populações vulneráveis, né? Também é um ponto chave, né? Também para essas análises, né? E hoje também tem os programas já, né? Por SIG, né? Esse sistema de referenciamento, assim como o banco de dados também, direcionados não apenas baseado em planilhas, mas são ferramentas, né, apropriadas mesmo para que seja realizada essas análises, né? Então, pessoal, é isso que a gente, né, nós viemos aí trabalhando também, minha equipe, né, a professora Maria Célia, o professor Rafael e eu, além dos nossos alunos bolsistas, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, assim como a Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E a gente gostaria de abrir aqui também para discussão, né? Que a gente para ver como essa ferramenta tão poderosa, né? Que a gente vem utilizando, né? E nós já estamos aqui trabalhando aqui há algum tempo, né? Com essas, né? Com essas ferramentas, né? Aqui na cidade. A gente gostaria aí, né? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se vocês desejarem, eu vou abrir aí, né? Se tiverem aí, abrir está aberto para perguntas. Professor, se for necessário o uso do SIG na nossa pesquisa, aí vocês vão estar dando uma ajuda, assim, porque eu já usei, mas eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Não é tão fácil. Uhum. Ah, sim. Sim. Nós estamos aqui, né? Estamos sempre abertos aí para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, né? Inclusive, estaríamos também, né? Quando nos momentos a equipe vem fazendo os trabalhos nas escolas, né? Então a gente gostaria Sim, de... mas se tiver alguma dúvida também, pode mandar aí que a gente Sim. responde. Ó, travou aqui, né? Ou o que você acha que eu faço com essa informação? Você acha que eu coloco aqui, ali, que coordenada? Tá joia. Pode ficar à vontade aí. Entrar em contato com a gente, que a estamos gente aqui para isso, né? Sempre colaborar com a sociedade também, né? Já que o nosso papel aqui é esse mesmo, né? Então, beleza. Exatamente. E podem, assim, né, vocês têm aí nosso contato, a equipe, com certeza nós podemos aí fazer um trabalho conjunto, né? A gente vê, né, que aí a nossa análise, mesmo que seja realizado com todas essas ferramentas de análise, né, tudo mais o plano de ação, né,
é baseado na conscientização, né, que vai nas escolas. Então, é com certeza uma parceria aí, né, e é um trabalho conjunto, né, para essa, né, para esse combate, né, a Aedes aegypti. Nós também, agora nós continuamos agora nesse período de pandemia, nós também estamos trabalhando aí, né, com leishmaniose, né, também com alguns que vêm sucedendo, também com a Covid, né, então nós também não paramos, nós continuamos aí fazer trabalhar com esses mapas, né, e podem, né, não é repetitivo, né, a gente vai sempre procurando novos artigos, avançando, explorando cada vez mais, analisando tudo isso, né. Como disse, nós trabalhamos aí com o SIG, trabalhamos com os bancos de dados, principalmente, e quando a gente se refere a correlacionar, sobretudo, né? Então, eu tenho um mapa, por exemplo, da leishmaniose, e eu tenho um mapa por exemplo, da dengue, né? Então, a gente faz essa análise estatística, né? De todos esses fatores, as suas correlações. Sim, professora Lúcia Aparecida Silva, muito obrigado aí pelo apoio também. Mais alguém, pessoal? Aqui a gente apresentou só um pouquinho, né? Tem muitas outras relações, relação com chuva, né? Com temperatura. Tem muita coisa que dá para agregar no combate à epidemia, né? Não é? Nossa, tanta coisa que iria muito tempo. Exato. E aqui, né, como né, esse trabalho aí multidisciplinar, tem muito também, né, essa abordagem também do ponto de vista histórico também, né, que a gente seguramente até mesmo para poder, né, ver, assim, no caso aí, vocês né, do ensino fundamental também fazer essa abordagem, até mesmo a gente levantar como que pode ter, né, os primeiros casos aí de dengue, né, os primeiros casos que nós tivemos, né, então todos esses mapeamentos também são possíveis, né, então em todas as áreas, né, é bem vasto, né. Mais alguém, pessoal? Pois não, professora Andrea Paula, na ordem, e depois a professora Luciana Mairink, tá bom? Por favor, professora Andrea Paula. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, não. Tá bem explicado, obrigada. Sim, obrigado. Professora Luciana? Eu só quero comentar o seguinte, essa interlocução que a gente está tendo, ela é muito importante, porque são dois pontos. Quando a gente trabalha com Fundamental 1, a gente tem aí uma formação a ser feita, uma mudança de mentalidade em relação à solução de um problema coletivo. Quando vocês vêm e apresentam, né, dentro já do nível aí de uma abordagem superior, trazendo assim, de uma forma muito consistente, todas as informações reais para potencializar em ações educativas, aí a gente vê como que funciona realmente a educação. Assim, eu penso que a nossa realidade ainda ela é muito frágil em relação a esse tipo de interlocução. A gente tem pouca formação, a gente tem pouco, como é que fala? Colocar em prática mesmo, maior proximidade, vamos dizer assim. Porque quando eu penso nos alunos do final do Fundamental 1, os meninos do 8º, 9º ano, e ensino médio, se, por exemplo, esse tipo de abordagem for também levada até esses grupos de alunos, abre ali um leque em relação ao tipo de conhecimento que eles acabam tendo, de vida prática mesmo, em relação ao que é a ciência, o que ela pode transformar e como que ela se relaciona, então, no cotidiano das pessoas comuns. Porque para a gente fica muito a questão da formação dos meninos com as atividades bem simples.
mas que são necessárias. E acho assim, o senso comum muitas vezes acha que está tudo muito distante, porque está lá dentro da universidade. E eu acho que com essa mostra que vocês fizeram, dá para, assim, avivar em nós essa consciência. Eu acho que é uma chamada mesmo. Porque problemas coletivos igual esse, né, da saúde, ele é uma urgência. Ele não é para ontem, como o Rafael falou. Mas, infelizmente, a gente tem uma mentalidade reinante que sempre acontece com o outro. Morreu foi o outro, a outra pessoa está distante. Até que, às vezes, acontece pertinho da gente, né? Aí a gente quer a solução, mas a solução ela não é imediata, ela é processual, né? Então, acho assim, muito bacana, muito rico, enriqueceu muito, agradeço a vocês. Né? E conte conosco, a gente, cada um fazendo a sua parte. Pois não, professora. Mais alguém deseja manifestar aí, pessoal? Bom, então Tem a Andréia de Paula levantou a mão aqui. Sim. André de Paula? Andréia Paula. Bom, Bom. talvez pode ter apertado, né? Sem querer. Então, pessoal. Foi sem querer. Obrigado, professor. Mais alguém, gente? Agora são 17 horas, né? Deu exatamente, professor. Então, a gente pode encerrar aqui por hoje. Então, mais uma vez, a gente, em nome da equipe, né, professora Maria Célia, professor Rafael e o professor Edgar, né? Tá além de nossos alunos bolsistas, nós gostaríamos aí de agradecer, né? Aí pela, né? Por a gente, como diz a professora Luciana, né? Para que a gente possa compartilhar, né? Aí as expertises, né? Então, aí, muito, muito obrigado mesmo e com isso, eu estou dando para encerrar a nossa terceira etapa aqui das aulas. Muito obrigado. Beleza. Boa tarde a todos aí. Obrigado, Boa Igor. tarde, pessoal. Boa tarde. Nós que agradecemos. Boa tarde. Não, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, gente.